isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Deus abençoe o seu coração, seja muito bem-vindo, para que o Senhor continue abençoando a sua vida na medida que você precisa, porque nós nem sabemos o quanto que nós estamos precisando de Deus, mas Ele sabe as áreas que nós estamos precisando ser abençoados. Então a gente vai achando que está precisando de uma coisa, outra, mas Deus olha a nossa vida na íntegra, porque Ele sabe o que nós estamos precisando. Então às vezes nós estamos pedindo certas coisas, mas que não é aquilo que vai resolver o nosso problema. Então que o Senhor venha com a bênção para você hoje, que vai resolver o seu problema. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Seja louvado o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então hoje eu quero mostrar para vocês aqui que toda oração tem que ser feita com o poder do Espírito Santo. Senão não resolve. Ou numa oração carnal que eu faço da minha cabeça, Deus não participa, Ele não ouve, Ele não recebe essa oração, tá? Então, o Espírito Santo tem que estar envolvido. Por isso que o Pai fez a promessa, né? Falou que depois que Jesus fosse entregue, morto, ressuscitasse, se ascendesse aos céus, viria a promessa. A promessa era o quê? Mandar o Espírito Santo para Ele habitar em nós. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos vida de Deus. Como é que vai ser mantida a vida que Cristo Jesus me deu? Só com o Espírito Santo, tá? Então nós aceitamos Jesus, amém? Mas o Espírito Santo tem que estar participando da nossa vida, para Ele vivificar o nosso espírito, que nós vamos ver isso na Bíblia. É o Espírito Santo que vivifica o nosso coração, que dá vida, fazendo com que eu receba a palavra. Porque se o meu espírito não receber a palavra, eu estou na alma, eu estou no intelecto. Então, como Paulo disse, que a letra mata. A letra é o que, gente? É o Logos, é a palavra que ainda não se tornou vida. Amém? Então, essa palavra, por isso que ele diz, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu preciso do Espírito Santo. Está falando do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para ele vivificar a letra, para ela largar a mão de ser letra, Logos, e ser rema. Palavra rema, palavra que vai me transformar. Então isso é obra do Espírito Santo. Então eu preciso dar um tempo para o Espírito Santo, para ele agir na minha vida. Então aquela oração rapidinha, mecânica, com tópicos, agora isso, agora aquilo, agora... Gente, eu tenho que deixar o Espírito Santo livre dentro de mim, não é? Então não é um roteiro que eu estabeleço. Eu estabeleço sim meu coração neles, e eu tenho que esperar ele me vivificar. Quando o Espírito Santo me vivifica, a oração fica diferente. Largou mão de ser uma coisa pesada, mecânica, eu tenho que ficar pensando como que vai ser. Então eu não estou recebendo, eu estou fazendo uma coisa sem Deus. Então veja, é por aí. Nós temos que nos tornar espírito e não carne. Carne nós já somos bastante. Temos que largar a mão de ser carne, para Deus operar na nossa vida. Então, gente, não tem uma regra para isso. Isso é entrega de vida. Eu tenho que ir lá todo dia buscar esse Deus, tá? Então parece que é difícil, porque eu quero fazer isso com a minha cabeça. Aí nunca vai acontecer, porque eu não me entrego. Eu quero solução com matemática, com razão, com intelecto. Não vai acontecer. Não vai. Por isso que eu sempre digo que quem tem muito intelecto não tem espaço para o Senhor vir. Porque Ele não habita no intelecto, Ele habita no coração. Então eu tenho que largar a mão de ser carne e ser espírito. Estão me acompanhando? Por isso que a vida do cristão é vazia, é mecânica, e é sem solução, é só problema, só dificuldade, porque não é uma vida no espírito. É uma vida carnal. Porque a oração é da boca para fora. Está cheio de gente fazendo oração para impressionar os outros. Só impressiona, mas não acontece nada. Porque Deus nem está lá. Deus não precisa desse impressionismo. Ele precisa de um coração para ele agir com poder. E olha o poder, ele abre o mar no meio e ressuscita morto. E por aí vai, né, gente? Então,
E ele não fica fazendo tanto alarido para o poder. Simplesmente acontece. O que Pedro, na porta do templo, e João indo lá, e aquele homem paralítico a vida inteira sentado lá, esmolando, e ele sabia que ele queria esmola. Ele disse, olha, ouro e prata não tem, esmola não tem, não tem. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Qual foi, gente, a dificuldade e a encenação? Você está entendendo? Larga a mão de ficar querendo fazer aparência. Ou o Espírito Santo está ou ele não está. Porque quando ele está, ele age, e olha, com delicadeza, não é nada com sensacionalismo. Não precisa ver estrelinha brilhando, não precisa ficar olhos correndo, não precisa ficar pedrinha de ouvir, pedrinha não sei de quê, não precisa acontecer nada disso. É simples. O que aconteceu na vida de Pedro? Né? Aquela hora, e João lá na porta do templo, foi tão simples, eles estavam entrando para orar. Disse, olha, levanta e anda, em nome de Jesus, é isso que eu tenho para te dar. O cara levantou na hora. Não é o máximo isso? Então, o Senhor nos deu esse poder. Então nós temos que largar a mão de sermos racionais. Nós temos que ter uma vida com Deus, onde Ele vai nos transformar. E vai, então, levar a nossa carne para a cruz. Romanos 6. A carne tem que ficar crucificada. Todo o intelecto, a carne é a alma, tá bem? Todo o intelecto, a razão. Como eu disse, para eu entrar na presença de Deus, como é que eu sei que eu entrei na presença de Deus? Quando o Espírito Santo me revela Jesus, eu estou na presença dele. Você acha que Jesus vai aparecer com um manto branco na tua frente todo dia? Pra você saber que você está na presença dele, começar a arrepiar, começar a levantar cabelo e coisa? Não vai acontecer isso. Você sabe que ele está presente porque o Espírito Santo já revelou. Já mudou todo o conceito, você está no Espírito. Então você está já na presença dele, onde o Espírito Santo vai liderar a oração. Estão me acompanhando? Não tem nada de difícil isso. Você não precisa montar um altar lá na sua casa e pôr tudo que é aparato em cima para Deus descer e vir fazer a obra. Não, ele mora no seu coração. Vocês estão me acompanhando, gente? Mudar de vida. Amém. Aleluia, é tão simples. Por isso que ele diz que é coração de criança. Não me vem com criança, não tem intelecto, nem sabe. Tá? Então é isso que nós temos que aprender na palavra. E é a palavra de Deus que faz isso. Então, lendo a palavra, pedindo para o Espírito Santo vir vivificar esta palavra, trazer o fundamento para a minha vida, mudar o meu coração, é que vai fazer a diferença. Quando eu vou começar a orar, eu tenho que chamar o Espírito Santo. Ele tem que estar presente. Tá? Então eu tenho que pedir, Espírito Santo, me ajuda. Faça essa oração uma oração viva, de poder. Você liderando a oração, não eu. Aí é que tá, gente. Por isso que não resolve problema. Porque Deus começa a fazer as coisas na nossa vida com esse poder que Ele abriu o mar. Ele não fica fazendo coisa. As coisas começam a acontecer. É assim que é. Certo? Do jeito que Ele multiplicou os pães, qual foi a dificuldade para Deus? Multiplicar pães. Qual foi a dificuldade para Deus para pagar imposto? Qual foi a dificuldade para Deus para curar um leproso? Sei lá, mulher do sangue, e ressuscitar a filha de Jairo e outros. Qual foi a dificuldade? Sai, brota, é uma vida no Espírito. Então não é intelectual, é ficar falando com os outros versículos. Ah, porque está escrito, e eu conheço o que está escrito. Não é vida na sua vida, é só intelecto, não é? Porque os crentes adoram, né? Para se mostrar. É bem que está escrito, já quer falar que, mostrar que é espiritual. É espiritual quando Deus está agindo na tua vida. Se não é letra. Então para com isso. Ah, porque está escrito. E daí que está escrito? Não mudou a tua vida. Eu estou vendo o horror que está aí. Para que você está falando isso? E ficar fazendo discurso que Paulo falou, que está escrito. E daí esse discurso? Não resolve a sua vida, né? Tem gente. Fala, vocês não estão cheios disso? Então ninguém seja isso. Para, porque aqui dentro dessa igreja não é para ser isso não.
Vamos viver e ver a glória de Deus mudando a sua vida e as bênçãos acontecendo. Ah, porque Deus falou, então mudou a sua vida. Porque quando Deus fala, mudou. Então Ele não falou, você inventou. O diabo falou na tua cabeça. Não é bom você saber isso? Ah, Deus mandou eu fazer isso. Aí qual é o resultado? Nenhum. Ainda deu confusão. Estão acompanhando? Então para com isso. Certo? Eu não preciso ficar orando na minha casa se eu vou abrir essa janela ou não. Para com isso, gente. Isso é esquema. Vocês estão me acompanhando? Ah, é muita. Isso é peso, isso é religião. O Espírito Santo guia, leva, já sabe o que tem que ser e o que não. Não é por aí, vocês estão me acompanhando? É muita confusão, muito esquema. Não tem esquema, tem vida. Vida não é esquema. Você não acha isso melhor? Você tem uma intimidade com Deus e Ele responde às suas orações, os seus apelos, os seus clamores, e Ele está presente e Ele vai iluminando a sua vida, iluminando a sua mente para você saber o que você tem que fazer. Isso é vida com o Espírito. Amém? Então abre a sua Bíblia aí, Zacarias, versículo 12. Nós vamos ver isso hoje, ok? Amém. Que bom que você veio hoje, que é para você saber e direcionar a sua vida para acontecer, você viver o milagre. Quem andou com Jesus andou com milagre ou não? Todo mundo que estava ao redor dele, era só milagre, dia e noite. Até Judas, o traidor. Certo, gente? Então, é para nós andarmos com Jesus. Como que é que eu ando com Jesus? Ele vivendo a vida dele através de mim. Que está escrito lá na carta de 1 João. Ué, mas você diz que ama Jesus, então ande que nem ele andou. Pronto. Então vamos andar como ele andou. Se eu ando como ele andou, é milagre. Ele vai cuidar dos detalhes da minha vida. Peraí, Deus, por que não está acontecendo o que eu estou precisando? Porque eu estou fora da visão de Deus. Ixi, essa foi forte, eu vou responder. Por que não está acontecendo a resposta da oração que eu estou fazendo? Porque eu estou fora da visão de Deus. Por que Jesus olhou para o céu, abençoou os pães e 5.000 pessoas comeram e ainda sobraram 12 cestos? Porque ele estava em comunhão com Deus, com o Pai e o Espírito Santo agindo na vida dele. Certo? Aí, peraí, mas falhou. Gente, vamos fazer alguma coisa aqui agora, porque não deu certo. Eu fiz a oração dos pães, mas ainda não aconteceu. Nunca aconteceu isso com Jesus, né? Tá? Então, quem tem que se encaixar em Deus somos nós. E tudo que está errado, deformado em nós, tem que ir para a cruz, que é a nossa carne. Por que a vida não dá certo? Por que não está aparecendo Deus na vida? Resolvendo problemas. Está sempre esbarrando no problema o dia inteiro. E você é culpado, e você é culpado, e você... Ah, é? Até o diabo é culpado, ninguém é culpado. É a minha carne. Estão acompanhando? A minha carne, eu estou vivendo na carne. Então não resolve problema. Eu não preciso ficar reclamando de ninguém nem de nada. Se eu estou com Deus, Ele vai agir. E depois eu estou atingindo um nível espiritual que eu estou entendendo o que o Deus está fazendo. Eu tenho que saber isso. Maravilha. Maravilha. Eu sei o que Deus está fazendo, onde Ele está me levando, Ele está agindo. Então, Zacarias 12, versículo 10. Está valendo, queridos? Bom, isso é complemento de ontem, certo? Não dá para falar todo um dia, nem em 10 dias, nem em 1000 anos. É vida com Deus. É muito complexo. Amém. Então, versículo 10, está escrito assim em Zacarias. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei, eu porei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Quem é Jesus, ele está falando. O povo de Israel vai olhar para aquele a quem traspassaram. O Messias, ele está falando do Messias. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui o Espírito Santo é chamado Espírito
da graça, ou seja, espírito da oração. Então vocês têm que entender que quem ora é o Espírito Santo. Eu não posso fazer uma oração sem que o Espírito Santo esteja na oração. Então aprende isso. Para você ser abençoado. Porque se o Espírito Santo orar, é bênção. Tá valendo? Amém. Né? Então, esse espírito da súplica é o mesmo da oração, que se refere aqui à vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus virá para o povo dele e eles vão aceitá-lo. Está escrito a profecia. Vão aceitá-lo como Messias. Mas veja que o Espírito Santo vai estar envolvido. Está chegando a hora disso acontecer. Tá? Então, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça, Espírito de súplicas, que é o Espírito da oração. É o Espírito Santo. Amém? Amém. Então entenda que você não pode orar sem o Espírito Santo. Fica fazendo oração na sua cabeça. E muito menos dando ordem, vai lá e vem cá. Que é isso? Ele é que tem que falar para mim, vai lá e vem cá. Não eu falar para ele. Vai lá, Deus. Que é isso? Isso aqui está escrito em Romanos 8, vê lá. Veja Romanos 8. Versículo 15 de Romanos. Né? Quanto mais eu vou ouvindo isso, mais o Espírito Santo vai me sintonizando na vida espiritual. Isso que é maravilhoso. Porque se eu nunca ouço falar nada, eu fico numa oração mecânica, carnal, racional, e Deus nunca vai estar presente. Eu vou ficar até o fim da vida esperando Deus agir e nunca vai. Que pena. É errado isso. Ó, Romanos 8,15. Porque não recebestes. Romanos 8,15. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos? Ele está falando, clamamos, então somos nós. Abba, Pai. Então, através do Espírito Santo, nós que clamamos Abba, Pai. Mas veja em Gálatas 4, precisamos fazer uma junção aqui, versículo 6. Veja aí Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. Ele diz assim. Achou? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Espera aí. O que aconteceu aqui? Em Romanos, nós clamamos o Pai. Amém? Amém. Agora, em Gálatas aqui, ele clama Abba, Pai. Então aqui está uma mistura do divino com o humano. Entende isso, gente? Tem que estar junto. Então tem a mistura do divino e do humano se juntando na oração. Nós, humanos, com o divino e o Espírito Santo. Não é nada complicado isso, mas você tem que entender que há uma mistura. Eu clamo Abba, Pai, quando o Espírito Santo clama também. Senão sozinho não clama. Ok? Vou ler de novo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Lá ele diz que nós não temos mais o espírito de escravidão, mas agora nós temos o Espírito Santo e nós clamamos Abba, Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai, podemos invocá-lo como nosso Pai. E aqui, porque nós somos filhos, nos foi dado o Espírito Santo, que é o Espírito do Filho dele, Jesus, e ele clama Abba, Pai. Tá? Então a oração verdadeira é quando o Espírito Santo e o crente se juntam em oração. Sem o Espírito Santo não tem Abba, Pai, não clama. Eu não posso clamar sozinha Abba, Pai. Você entendeu isso? Eu não posso falar Pai sozinha. Vocês estão me acompanhando, há uma junção, precisa aprender isso. Tá? Então a oração verdadeira é quando nós nos juntamos com o Espírito Santo. Isso é bíblico. Está escrito na Bíblia. Biblicamente falando. Ah, é assim que ora. Agora, vamos voltar para Romanos 8, 26. Vê lá. Voltando lá para os versículos 26 e 27.
Deus está falando para nós através de Paulo, que teve a revelação e pôs tão claro aqui. Versículo 26 de Romanos 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito de Deus, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Eu quero saber qual é a vontade de Deus, só o Espírito Santo pode mostrar para mim e revelar qual é a vontade de Deus. Porque disse que eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. Nós não vimos isso antes, nós estamos vendo direto. Que eu tenho, quando eu oro segundo a vontade de Deus, na primeira carta de João, eu tenho confiança de que eu vou receber. Isso é outro ensino, eu vou trazer depois. Eu tenho confiança porque é o Espírito Santo que está orando. Ele mostrou para mim qual é a vontade de Deus. Então eu estou orando dentro da vontade de Deus, já tem a resposta. É o máximo isso, gente. O que você acha? Isso é vida espiritual. Glória a Deus. Então aqui ele mostra que está bem claro que o cristão por si só não sabe orar. Fica orando o quê? Ah, eu preciso de uma casa, eu preciso, sei lá, brigar com os outros, ficar fazendo confusão, preciso isso. Ah, é só coisa bobeira. Preciso mais disso, mais daquilo, mais daquilo. Sendo que a essência é a vida com Deus. Uma vez que eu tenho uma vida com Deus, Ele vai ajeitar toda a minha vida. Certo? Eu vou começar a orar para o que é espiritual acontecer na minha vida. Para o espiritual acontecer na minha vida, envolvem coisas do natural, óbvio. As bênçãos se encaixam, tá certo? Então eu não posso ser só um ser espiritual e a parte natural está toda arrebentada. Não dá. Então a parte natural arrebentada vai ser ajustada quando eu estou entrando na vontade do Pai, fazendo o que Ele quer. Ele tem que me ajustar por dentro. A sua vida, a sua casa, o seu emprego, o seu relacionamento, você quem você é, tem que ser ajustado em Deus para ser resolvido tudo. A sua vida tem que estar num equilíbrio. Se não estiver, porque a oração é feita sozinha. É mecânico, só a cabeça. Não é bom saber isso? Então, nós oramos para quem? Para o Pai, que clamamos ao Pai. Mas Jesus, é através dele que nós fazemos a oração, porque tudo é em nome de Jesus. Tá? E quem responde é o Espírito Santo. Eu oro para o Pai, através de Jesus, e a resposta vem com o Espírito Santo. Tá certo, gente? É assim que ora, é assim que se posiciona. Por isso que é Pai, meu Pai, em nome de Jesus. O Espírito Santo está nessa. Está nessa porque eu me entrego para essa oração sobrenatural das línguas. Quando eu entro na presença de Deus. Quando eu entro na presença de Deus, eu posso orar horas em línguas. E devo, para Ele ir colocando no meu coração a vontade de Deus. Quando o pastor David pregando, eu sempre sentava na frente, porque eu não queria distrair. Ele veio, ajoelhou assim, ó, na minha frente, e falou assim, ó, por que você não ora uma hora em línguas? Isso vai mudar a tua vida. Eu peguei na hora para mim. E a partir daí eu comecei a orar todos os dias, uma hora em línguas, e nunca mais parei. O que aconteceu? Deus começou a pôr em mim o desejo de ir para a igreja dele, mostrou até a forma da igreja que é por fora. Eu disse, mas o que é isso que eu vi? Ah, isso é uma igreja, é a igreja dele. Eu nunca tinha ido lá, mas o Espírito Santo me revelou, é lá que você vai. Eu comecei a orar, me preparar no Espírito para ir lá. Era isso que Deus queria. Não é porque Deus vai, tipo, colocar num lugar, mandar você fazer alguma coisa, você sabe da vontade dele, que vai ser mar de rosa. Não, você vai ter que guerrear para chegar lá, perseguição e tudo mais, mas ele vai estar com você sempre. E quando é a vontade dele, ele ajusta a sua vida na vontade dele para você poder fazer o que ele quer. Então ele vai resolver também a parte externa, natural. Porque você não pode servir a Deus assim, né? Do jeito que você quer, de jeito nenhum. Você entende? De jeito nenhum. Ele vai fazer mudanças drásticas na sua vida. É bárbaro, porque ninguém vai servir a Deus sem o Espírito Santo. E ninguém serve a Deus na carne, é no Espírito. Tá?
tá, gente? Lembra que Jesus foi 40 dias no deserto, levado pelo Espírito, tá? Ele entrou com o Espírito Santo no jejum. Ninguém jejua sem o Espírito Santo. Quem está sem o Espírito Santo não jejua. Entrou com o Espírito Santo e saiu com o Espírito Santo com poder. Tá? Tudo que o inferno tem de pior foi lançado sobre Jesus no jejum. Ele venceu. Para nos dar essa vitória. Para poder servi-lo. Para andar com Ele. Estão me acompanhando? O que é vida espiritual? Então é impossível orar sem o Espírito Santo, ok? Segundo versículos 26 e 27. É isso que quer dizer orar no Espírito. Quer dizer, o Espírito envolvido. Não é só rambareque, xarabariá. Está cheio de gente fazendo isso e nunca mudou de vida. Porque é uma oração da boca para fora. Não é uma oração que é o Espírito Santo que está fazendo. É inventado, existe isso. Rambareco, xereberá. A pessoa nem ora em línguas como tem que ser, nem lê a palavra, nem está buscando Deus, nem quer transformação, nem ama esse Jesus e não está interessado em pagar preço de nada, só quer, vem a mim, coisas materiais e poder. Então está por fora, não é isso que Deus vai fazer na sua vida, certo? Tem muitas pessoas, e já aconteceu aqui nessa igreja, com muitas e muitas e muitas pessoas que vieram aqui com a situação financeira da pior existente, com dívida, com isso, com aquilo, pessoas que têm capacidade profissional, e foi orar e Deus abençoou. Por quê? Mas Deus sabe do fim de tudo. Porque se entregou só por um momento, a hora que resolveu, tchau. Cadê essa gente? Caiu fora, a minha vida não está boa. De jeito nenhum, porque perde tudo. De um modo ou de outro, a carne destrói a vida de uma pessoa. Ou pode ser depois doença, ou separação de família, destruição, ou sei lá, perde tudo. Tá? Então não é porque Jesus curou aqueles 10 leprosos e só 2 voltaram e se prostraram diante deles, adorando Jesus, reconhecendo que Ele é o Messias, e os outros entraram na cidade, que aqueles ficaram bem. Não, dali a pouco voltou coisas piores para a vida deles. Tá? Então não é o objetivo só resolver o que está aparecendo aqui fora. O negócio é resolver aqui dentro. Uma vez que está resolvido aqui, não perde mais. É só ir avançando. Estão me acompanhando? Então a oração tem que ser orar no Espírito. Porque Deus Pai sempre ouve as nossas orações. Jesus assegura e o Espírito Santo responde. Através dele orar em mim. Você tem que chegar nesse ponto aí. Você vai buscar Deus para você chegar nesse ponto. Isso não é matemática, isso não é razão, isso não é esquema e nem fórmula. Isso é vida e entrega. Isso é vida espiritual. Isso é andar no Espírito e no poder, que é o que o pastor veio ensinar aqui. Então, o Espírito Santo vai nos capacitar de recebermos a resposta. O que nós estamos precisando. Ele vai nos capacitar, porque começa a mudança de vida. Por que está demorando? Porque não mudou ainda o suficiente para chegar lá onde está a resposta. Porque se receber antes, vai se perder. Estão acompanhando? Não é bom saber isso? Então, quando você descobrir que você é o problema da sua vida, você tem que se entregar. Porque não vai resolver, vai ficar nesse chove não molha até o fim. Deus não vai fazer. E não é para enjoar, tem que se entregar. Ah, não resolve, não adianta mudar de igreja. Não adianta mudar de cadeira. Não adianta mudar de relacionamento. Não adianta. Porque Deus não vai fazer nada. Ou é isso ou é isso mesmo. Mas vale a pena, né? Então, como que nós vamos adquirir e receber o que Jesus assegurou diante do Pai para nós? Como? Efésios capítulo 6. Todo mundo sabe isso, mas vamos ver mais de perto. Vamos pegar uma lupa e vermos mais de perto. Efésios 6, versículo 18. Gente, a palavra de Deus é encantadora, me diga. Ah, mas é demais. Muito, ela é reveladora. Aleluia!
Aleluia. Então, versículo 18 de Efésios 6 diz assim. Aí ele fala que tem que orar mesmo, que a vida do cristão tem que ser uma vida de oração e súplica. Atenção. Com toda oração e súplica, mas espera aí, quem faz a oração que nós vimos? E quem é a súplica? Lembra em Zacarias? Sim. O espírito da súplica? Ele quer dizer que ele é um espírito de oração, espírito de súplica. É ele, tem que ser através dele. E ele vai pôr para eu orar em português, porque nós falamos português aqui. É o máximo. É o tempo que eu fico a sós com ele. Então veja, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Pode grifar aí, no Espírito. É o mesmo que com o Espírito. É o mesmo. No e com é o mesmo. É Ele presente. Sem o Espírito Santo não tem resposta de oração. Ninguém muda de vida, a pessoa é carnal, 100%. E quem é carnal, cuidado na hora do julgamento. Não sei o que vai acontecer, isso aí é Deus que sabe o problema de cada um. Mas é bom já estar resolvido o assunto agora, porque o julgamento vai ser muito duro. E não vai ter ninguém para dar uma força lá. É eu e ele, você e ele. E ele vai mostrar numa fração de segundo, zip, e você vai entender tudo. Nós vamos entender tudo o que nós erramos, o que não fizemos e por que não estamos recebendo. E tchau. Próximo, fora, não te conheço, sai daqui. Acabou a chance. Chance é agora, não brinca. Né, gente? Tem que ser pessoa espiritual. E Deus tira as dificuldades da nossa vida para nós andarmos com Ele e fazermos o que Ele quer. Ele muda você de cidade, situação, de cargo, de tudo, de relacionamentos. Olha, Ele muda tudo para você ser o que Ele quer, aonde Ele quer colocar você. Ponto final. Mas olha, para isso tem que sangrar. A alma tem que ficar crucificada, sangrando, pingando lá. Tem que arrancar tudo. Vai pagar o preço? Você que sabe, é melhor pagar agora. Porque depois vai ser queimado lá no fogo para ver qual que tipo é a sua obra. Se for palha, queima, tchau. Nem sei quem você é. Sai da minha frente, se é palha. Nós vamos ver, se é queimado. Nós vamos entrar lá, se é ouro, se é prata, bronze. Bom, não queimou, então o seu galardão é tanto. Mas pode ver a face do Senhor. E tem outros que nunca vão ver a face do Senhor quando forem queimados e não aparecer uma obra espiritual. Começou? Tá bom, não vai no inferno, aquele horror eterno, queimando. Mas também nunca vai ver a face de Deus eternamente. É bom isso? Não, essa é que nem essa vida que está horrível aqui, sem Deus, é um cristão sem Deus, que não resolve, é aquela coisa. Vai ficar lá no céu sem Deus também, assim. Não vai ter a face dele. Nunca vai ver. Então, gente, tem que prestar atenção. Tem que dar de si para Deus. Se dar, se doar. Então, vamos continuar. Vamos ver de novo. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Porque toda pessoa que é guiada pelo Espírito, na oração intercede, fica orando pelos santos. Está sempre orando. Por um, por outro, Deus vai pondo. É direto. Quem não está nem lembrando de ninguém, só ficar minha família, minha coisa, meu dedão do pé, sabe assim? Minha barriga. Esse aí só está orando para si, gente. Vixe, não tem nem Espírito Santo aí. É só eu, é só eu, é só eu, é só eu. Uhul. Quem está orando no Espírito ora pelos santos. Quando o Espírito Santo está presente. Então vai ver lá, né? Então nós chegamos no Espírito Santo através de Jesus com o Pai. Ele que nos concede. Então vamos ver Salmo 80. Está valendo, gente? Ah, glória a Deus. É bom, é nisso que eu vou me jogar. Salmo 80. Se joga nisso. Agora vamos ver aqui um segredo, gente, atenção. Tem um segredo que vai ser revelado. Salmo 80, versículo 18.
E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, gente, quando nós estamos orando, nós temos que esperar para sermos vivificados para começar a oração. Não, mas eu nem sei como é que é isso, criança. Sei lá o que é. Lógico, você nem está sabendo. Só carne. Vai lá, começa a orar. Pede para o Espírito Santo, vivifica o meu coração. Porque senão, eu não posso invocar nenhum nome do Senhor. É oração só da boca para fora. Deus resolve isso, Deus resolve aquilo, em nome de Jesus faz isso. Não. Ixi, só ordem. Manda aqui, vai acolá. Só carne, boca. Deus fala, eu estou cheio dessa gente aí, que só fica falando com a boca. Da boca para fora, eu quero gente com espírito. Né? Então eu vou orar. Agora, por isso que é bom começar a ler a Bíblia. Espírito Santo, eu vou ler a palavra agora, como nós estamos nesta empreitada, né, gente? Que é até o fim, até Jesus voltar. Não tem mais chance de volta nossa para o mundo e nem daquela vidinha de 2 minutos de oração. Acabou, que não é. Nós vamos nos aprofundar cada vez mais em Deus para acontecer as coisas. Então, nessa hora, eu vou pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, vivifica o meu coração, meu espírito. Faça essa palavra vida dentro de mim. Coloque essa palavra como fundamento da minha vida para toda a eternidade. Que eu encontre Jesus nesta palavra. Me revela Jesus, me dá amor pela palavra. Me dá a palavra rema hoje, que eu ouça a tua voz, que eu faça a vontade de Deus, meu Pai. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aí vamos ler. Quando acaba, você já está outra pessoa. Que você está lendo, você está se entrosando. Muda a minha vida. Entendeu? Então, você vai lendo a palavra, você está esperando o Espírito Santo. Já começa a mudar alguma coisa em você. Então é sinal que ele já está agindo. E quando aquelas letras ficam desse tamanho assim? Ah, mas acho que isso é para o meu vizinho. Não, é para você, tá, querido? Ah, não, acho que isso aqui é para a pastorana. Não, é para você mesmo. Ah, beleza. Não fica jogando a bola para os outros. É você. Tá? Porque isso é... Tá cheio de gente fazendo isso. Presta atenção, ele está falando com você. O que você tem que fazer. Amém? Amém. Então, depois disso, você vai louvar o Senhor. Você tem que dar um tempo. Espera, ele está dizendo aqui, ó. E assim não nos apartaremos de ti. Isso quer dizer o quê? Esperar para ser vivificado. Quando eu espero, é aí que o Espírito Santo vem. Ele vai começar a se envolver comigo. Não, eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso entrar na sala do trono. Eu preciso ter um encontro com o Senhor hoje. Como eu digo, o encontro não é Jesus de túnica branca, brilhando, aparecendo na tua frente. Não! Nem ficar se arrepiando, nem levantando cabelo, e nem... Não! Você tem revelação de quem Ele é. Ele está me ouvindo, Ele está aqui presente. Pronto, você já vivificou. Você esperou, Ele vivificou. Quem tem oração todo dia já é rápido. Quem nunca tem, a bateria está descarregada, vai demorar. Não pode, tem que ser diário. Tá? A bateria está carregada, você já está lá. Começa a orar bastante em línguas. Fecha os seus olhos. Age na minha vida, toma conta da minha vida, eu me entrego inteiramente para as mudanças acontecerem. O Espírito Santo vai começar a agir para a minha carne ser crucificada. Atenção, Ele vai agir, vai mostrar, vai me dar condição de eu tacar minha carne na cruz. Isso eu não vou ser mais. Isso eu não quero na minha vida mais. Eu rejeito. Mas Ele vai te revelando, dentro do que você leu. Amém? Isaías 40. Então, espera, a espera é importante. Tá valendo? Amém. Ai, gente, que máximo. Fala a verdade. Aleluia. Aleluia. É nesse caminho que nós estamos andando. Glória a Deus. Mas veja, isso é pessoal, é individual. Lá não vai ter ninguém conosco nessa hora, só Ele. E você vai se acostumar tanto com Ele que você vai se entregar a Ele. E você não vai ter solidão. É muito bom esse convívio com a alma tratada, é uma delícia, mas ficar com Ele é muito mais superior.
Então, Isaías 40, versículo 31. E sabe as esquisitices da vida? Que nem o pastor dele sempre falava, eu cheguei lá na igreja dele, eles falavam, começou a orar em línguas aí, mas ficou tão esquisitinho. Não, a esquisitice estava escondida. Aí começou a orar em línguas, puxa, mas ficou tão esquisito. Sabe essa gente que nem ora, que nem faz, que nem... É aquela coisa, gente estranha. Aparece, ué, mas que bicho estranho é esse? Estava escondido. Agora começou a orar. Eu quero é ficar escondido atrás do elevador, lá ninguém me olha. Não, porque eu não quero, porque já chega Deus me olhando. Eu não quero que você veja meus podres, então eu estou esquisito mesmo. Entendeu? Pessoa que não se entrega para Deus, não se entrega para os outros. Eu já estou cansado de levar tanto tranco na vida. Eu não me entrego para Deus. Eu nem sei se Ele vai fazer alguma coisa boa para mim, porque eu até nem recebi tanto aqui no mundo. Então eu não me entrego para Ele. E para você, muito menos eu não vou me entregar. É só assim, tudo bem. Ai, gente, não dá isso. Vai se esconder atrás desse elevador. Fica lá. Sabe, gente, são deformidades. A pessoa, ela não se mostra quem ela é. Por quê? Porque o Espírito Santo não está envolvido na oração. Valeu? Amém. Tá bom? Então, está valendo isso? Amém. Eu não estou me sentindo bem. É lógico. E a luz que está indo aí em cima de você? A luz nos deixa desnudos. Completamente. É o meu pecado. Quando você está revestido da luz e da glória de Deus, toda aquela parte do pecado que estava desnudo aparente é revestida com a luz, com a glória, porque você está nele. Então você não tem mais vergonha, você mudou de jeito, você mudou, você não é fantasia. E não é força, esquema. Não, você está livre do Espírito. É outra coisa, você está livre, você não tem medo das pessoas. Nem se for para levar um soco na cara, você não tem medo mais. Porque não dói na alma mais. Porque a alma está lavada e revestida com o sangue de Jesus. Está com amor, o perdão. Mas pode dar chute, pode fazer o que quiser daí. Uma vez as pessoas lá fazendo mil coisas para mim, e uma irmã, mas Ana Maria, como que você está fazendo? É traidor, essa gente não é sua amiga. Eu disse, deixa, eu sei, daí. Eu amo eles. Deus ainda quer dar mais chance. E foi até cair. Então você sabe, que nem Jesus sabia que Judas era um traidor, mas ele deu chance, vai, quem sabe? Sabia até o fim o que ia acontecer, porque Deus sabe tudo, mas dá chance. Porque na hora do julgamento vai ser exposto tudo isso. Tá certo? Então estou tentando ler o versículo 31 de Isaías 40. Então agora acho que vai. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Temos que esperar para sermos vivificados. Não dá para fazer oração de 2 minutos. E nem mecânica. Tópico 1, 2, 3. Não tem nada a ver isso. Tá? Não é empresa, não tem nada a ver. Não é faculdade. É vida. Vida não tem tópicos. É relacionamento. Aí, quem espera, o Senhor renova a força e aí sobe com asas. Aí entra no Espírito. A águia sobe com águias. A águia é lá no alto, mais alto que tem. Com aquelas asas e tem mais. A águia espera o vento, porque ela não voa. Não, o vento leva ela plana. Ela abre bem as asas e vai bem alto. Ela esperou a corrente, ela é sábia. Isso ele está pondo para nós, que quando eu esperei, o Espírito Santo me vivificou, eu entrei nele. É ele que está no comando agora. É isso que você tem que fazer na tua vida. Amém. É ele que está no comando. Você vai puxar a bola, cara. Sabe? Aquela bola em evidência. Está sempre no alto, não. Você vai cair. Você vai ficar no seu lugar. O Espírito Santo vai agir. É ele que vai agir. Nossa, não, acabou a evidência pessoal. Não tem evidência pessoal. Fiquei 12 anos na igreja do pastor David sem nunca ter uma evidência, graças a Deus. E Deus falava, o teu lugar é quieto aí, você está só aprendendo. Você nunca vai subir nesse altar. Eu dei glória a Deus, porque eu não queria mesmo. Porque tem gente que quer. Quer para se aparecer e depois disso ter adeptos.
Que é isso? Você sabe, gente, o que é a alma? A alma é podre. Ela quer, sabe, ela é altiva, ela quer se aparecer, ela quer estar pra cima, ela quer estar em evidência, ela quer mostrar que ela é, Ela quer. Em todos os lugares que eu fui, ou de onde eu passei, que eu comecei aqui no Brasil com ele, Deus sempre falou, aqui não é o seu lugar, você está aprendendo. E eu soube esperar, porque aqui é o meu lugar onde eu estou. É para aquilo que Deus quer, não importa se você não quer. E nem se você não vai chegar onde você quer, mas é isso que Ele quer para mim. É isso que interessa. Então eu estou tranquila. É isso que interessa, o que Deus quer. Não é o que os outros querem, e nem o que eu quero. Que eu morri para o meu querer. Amém? Amém. Isso é ótimo. E Ele me sustenta em todas as áreas. Então, as águias entram no Espírito. Quer dizer, nós entramos no Espírito quando nós esperamos, adquirimos força. Aí ele diz, corre e não se cansam, porque eu tenho que correr até eu chegar naquele lugar para depois eu caminhar, sem me fatigar, porque eu estou andando com Deus. Entendeu essa revelação? Amém. Quando você está caminhando com Deus, você chegou lá, você teve que correr para chegar lá, vai. É o que Paulo fala sobre isso, né? Do atleta da corrida. Estão lembrados? É bem isso aí. Salmo 62. Está valendo, gente? Por que será que Deus está dando tanto ensino e tantas dicas? Ele está esperando você. Está esperando você. Não é para ficar chocando aqui na igreja, tá, gente? Porque não vai sair nada dessa choca. Tem que ter atividade. Não vai sair nada. Vai gorar todos os olhos. Salmo 62, versículo 1. 62. Nós já vamos acabar. Mas eu ainda vou ler umas 2 páginas do livro. Olha, gente, 62, versículo 1. É que Deus teve que fazer uma limpeza aqui, porque tinha gente que não queria crescer, mas vai falar isso de novo. Então, tchau. Fica bem incomodado o ponto de sair daqui. Porque tem que falar até chegar lá. Você tem unção nisso daqui. Amém? Porque quem está na carne nunca vai crucificar a carne. Então, 62, versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Espera silenciosa. O problema de muitos cristãos é essa espera. Talvez porque não recebem o ensino. Porque quando eu me salvei, na renovação carismática, eles falavam dessas, tem que esperar em silêncio. Então, fica quieto aí todo mundo. Gente, até funciona se a liderança está 100% no espírito, com a liderança dele para milagres. Aí pode ser. Porque Catherine Kuhlman uma vez mandou todo mundo fazer silêncio. Levou eu não sei quantos minutos, porque ninguém podia se mexer. Enquanto um fazia assim, ela falava, para com isso, para com isso. Enquanto não ficou um silêncio absoluto, o Espírito Santo não desceu e não fez o que ele quis. Aí as pessoas começaram a levantar das cadeiras de rodas, ela não fez nada, ela não fez uma oração. Então, esperar em Deus, como ele diz aqui, para silenciar no Senhor. Isso é o Espírito. É quando o Espírito vai ser comandado pelo Espírito Santo. É quando você está se entregando. É Ele que vai. Porque você pode pensar uma coisa, porque a mente não para de pensar, né? Então você não pode bloquear a sua mente. Ela até dormindo, ela está acordada, pensando. Às vezes num ritmo mais lento, mas tá. Ela não, né, gente? Ela não para. Isso é a função dela. Então, tá que nós temos que ter pensamentos de paz que o Espírito dá, mas ela não para. Mas é o meu espírito que tem que estar na sintonia de silêncio com Deus para ele agir. A espera faz isso. Ele vai tomar o comando. É demais, gente. Isso é vida espiritual. Isso é vida espiritual. O Espírito Santo que ajuda a orar em línguas vai te ajudar bastante. Tá? A silenciar.
Então, o Espírito Santo não vai se juntar se não houver este silêncio. Por isso que eu vou lendo Bíblia. Tá, gente? Eu vou depois mostrar o tabernáculo, mas como que é o processo dessa condução do Espírito Santo, né? Ou da entrada dele, ou da ação dele na nossa vida. Certo? Então, é esse silêncio que ele está falando aqui, com essa espera, que traz o que está escrito lá em Romanos capítulo 8. Vamos voltar lá. Outra vez, nós vamos encerrar aqui. O que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos de 3 a 15. É esse silêncio. É por isso que ninguém muda de vida quando não tem esse silêncio. Você já viu gente na igreja que está 40 anos lá e é a mesma pessoa? Porque não tem esse silêncio lá dentro. Não vai mudar de vida. Não é nada difícil, gente. É entrega. Tem que ser o vaso na mão do oleiro. É coisa que eu quero mudar. Eu não estou nem sabendo onde que eu tenho que mudar, mas eu quero me entregar, eu quero você na minha vida. Isso é pessoal. Tem gente que não quer. Esaú não quis, gente. Jacó quis. Deus não pode fazer nada por ele, espiritualmente. Então, versículo 13. Esse silêncio que nós acabamos de ver em Salmo vai fazer acontecer isso na nossa vida. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, se você tiver no Espírito de Deus, mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar os feitos do corpo é mortificar a carne, e isso é só no silêncio. Quem tem silêncio é que mortifica a carne, que vai perder o desejo do mundo. Eu quero ter isso, eu quero ser aquilo, eu quero ir lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É carne. Não quer nada de Deus, só quer coisa do mundo. Que é isso que a carne quer, desejos. Né? Nós vimos ontem o da Eva, né? Eles caíram por causa dos desejos, do olho que eles viram e desejaram. Entraram na carne, eles se submeteram à carne e pecaram e caíram de Deus. Então, quando eu consigo entrar nesse silêncio, nessa quietude no meu espírito, é no espírito, gente. Por isso que a palavra de Deus ajuda, tem que ler bastante e pedir para o Espírito Santo. Me ajuda, me fala desse silêncio, me explica, porque isso é espiritual. E você vai ver que você entra lá porque começa a ter resposta de oração. As coisas começam a acontecer. E você começa a mudar. Né, Márcio? Então aí o Espírito Santo, na verdade, é que vai, através desse silêncio, é Ele que vai me capacitar de pôr a minha carne na cruz. Por isso que tem mudança de vida, tem mudança de caráter. Eu saio da carne e entro no Espírito. Eu posso servir a Deus. Certo? Tem que ter esse silêncio. Quem não tem é a mesma pessoa há 40 anos. Está com o mesmo xilique. Com as mesmas coisas carnais. E quem é carnal é bebê, só faz confusão. Né? Atrapalha. E o diabo entra e faz coisa errada dentro da igreja. Começa aquela divisão. Começa a divisão porque são carnais. É isso que Paulo falou. Pô, mas já era hora de vocês serem maduros. Agora vocês são crianças, olha o que vocês estão fazendo. Né? Então vamos ver agora o versículo 14. Pois, então, se eu permito que o Espírito Santo me mostre os meus desejos carnais, então eu vou pôr a minha carne na cruz. Vou crucificá-lo, eu não vou seguir mais, porque eu tenho a força, que nem nós vimos lá, aquele que espera no Senhor renova as forças. Eu tenho força para pôr agora os meus desejos carnais. Né? Não, eu vou acabar com isso, vou fazer isso, vou fazer um mal com uma pessoa, eu vou fazer isso, não vai ter mais isso, etc. São coisas da carne. Então, ele me dá força para isso, então eu vou viver, como ele diz aqui. Se eu mortificar isso,
os desejos do corpo, aí eu vou viver. Senão eu estou morta espiritualmente. Gente, é sério. Você quer ser morto espiritualmente ou você quer ser vivo para Deus? Afinal, o objetivo é ser vivo. Mas está tudo aqui, vai você. Pega no arado, minha gente. Vai arar essa terra aí. É o terreninho do meio. É bem pequeno e é pouca gente. E o resto não tá bom não. Aí veja. Então, aqui o 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos a papai. Então agora eu falo com o meu pai. Porque agora eu estou aqui no Espírito. Em nome de Jesus que está me capacitando. E o Espírito Santo vai trazer a resposta, porque já está assegurada no céu que Jesus assegurou. Ele é o sumo sacerdote. É através dele que está assegurado as bênçãos. E a resposta o Espírito Santo traz para mim. Porque ele me qualificou para eu receber. É o Espírito Santo. Entendeu? Então por isso que obra carnal, é obra morta. Não vai dar em nada. Para quê? Porque eu estou me matando de querer ser o que Deus não quer que eu seja. Não sai o Espírito Santo. Porque se eu faço coisas com a capacidade humana, não é do Espírito. Porque tudo que é do Espírito não é da capacidade humana. Eu posso orar com a capacidade humana, mas não vem resposta. Mas se é do Espírito, pum, acontece. Né? Então aí que vem a qualificação que Jesus falou, vem e segue-me. Eu só posso seguir Jesus nessa condição. Senão eu não estou seguindo Jesus. Não é um engano? Por isso que a igreja precisa tomar cuidado, precisa ser avivada, né, gente? E só vai ser avivada quando o Espírito Santo estiver liderando as vidas para a carne ser crucificada. É bem mais profundo do que se vê por aí, né, gente? Ir lá, ficar cantando, pulando, escutando conversa, fazendo as suas ofertas. E não que não seja para fazer. Tem que fazer, porque quem quer bênção financeira tem que fazer as suas ofertas no altar. No reino, dentro das promessas. Porque nunca vai ser liberado as bênçãos e nem vai ser curado nessa área e nem vai confiar que Deus supre. Ah, mas eu não tenho. Lógico, você está sem Deus, você não tem mesmo. Porque quando você está com Deus, Ele te supre. É lógico que tem ímpio que está com grana. Mas não é o caso, não estamos falando disso. Deus tem que entrar nessa área que está morta, destruída. Então a sua carne precisa ser crucificada, né? Então, se a carne está viva aqui, eu não posso seguir o Senhor. É bíblico. Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu tenho que entender que eu não sou nada sem Jesus. Não tem gracinha nenhuma, não tem qualificação nenhuma. Não é empresa. Empresa estudou, se foi qualificado, você entra lá e faz. Mas em Deus não, você tem que ser qualificado por Ele. É outro âmbito, né? Então só aí que nós vamos poder então clamar Abba, Pai, na condição do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Eu vou agora ler aqui um pedacinho que o pastor David mostra sobre isso. Está valendo, queridos? Amém. Ele diz assim, apaixone-se pela oração. Mas ele vai mostrar que a oração não é uma coisa mecânica, que eu vou lá orar por orar. Para que você e eu apreciemos todas as bênçãos maravilhosas que Deus preparou para nós, devemos nos apaixonar pela oração. Mas nós não podemos fazer isso até que entendamos que Deus não está enjoado de nós por todas as vezes bem intencionados que começamos a orar e paramos no meio do caminho. Então ele diz assim, aprendi que Deus se relaciona conosco de acordo com as mudanças que acontecem em nossas vidas através da oração. Deus só se relaciona conosco através das mudanças que a oração traz, que é o Espírito Santo presente. Senão não tem relacionamento com Deus, ok? Na tua cabeça, não tem. Quanto maior a mudança, maior o relacionamento que podemos ter com Ele. Mudou mais, o relacionamento aumenta. Porque já é amadurecimento.
Ele não está interessado em legalismo do tipo, passei 1 hora em oração. A oração não é uma tarefa, mas é um tempo precioso de transformação e relacionamento. Passei 1 hora com Deus, sei lá, um tempo com Deus, mas Ele está me transformando. Certo, gente? Não é o máximo isso? Isso tem a ver com a nossa eternidade, gente. Pensa nisso. Invista a sua vida nisso. Podemos nos tornar muito desapontados quando nos submetemos com fé a um período de oração e depois parecer que Deus não fez nada para nos responder. Mas a verdade é que Deus é incapaz de nos desapontar. A decepção ocorre quando não entendemos como Deus responde aos mistérios que oramos em línguas. Ele vai primeiro mexer dentro de você, não nas coisas que eu estou precisando. Tem que entender a vida espiritual, então. Por isso que eu estou aqui trazendo esses ensinos. Para você largar a mão de ser carnal e ser espiritual. E ler a Bíblia, que é lá que ele vai começar a te ensinar. Então paramos de orar antes que Ele possa manifestar seu poder em nossas circunstâncias externas. Muitas vezes o que nós estamos realmente esperando é alguma fórmula mágica que ativará Deus a mudar tudo em nosso redor. Não tem fórmula mágica. Tem que arar a terra mesmo. Não, me dá um jeito. Não tem jeito. O seu jeito é se entrega. Vai para Ele e se entrega. Nós queremos que Deus nos use exatamente do jeito que somos. Nem pense. Nem pense. Nem pense. E às vezes Deus permite alguma coisinha para mostrar, não, você não está na hora ainda. Tá vendo? Você não está em condição. Então para. Vai se qualificar. É melhor nem começar. Para não ficar desapontado. Então, quando o processo de edificação começa a iluminar os feitos da carne que estão escondidos na escuridão, que ilumina não somente aquelas coisas de que você quer se livrar, mas as coisas que você não quer. Mas eu amo isso, eu gosto daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não começa. Não, mas isso não pode. Isso aí você tem que morrer para isso. Aí, então, pode gerar um impasse. Eu vou parar de orar, porque eu quero isso. Sai fora de Deus daí. O Espírito Santo removerá esses bloqueios espirituais da escuridão e colocará à mostra, e você poderá ver mais claramente o que você está lidando. Você tem que ver quem você é. A oração faz isso, verdadeira. Você tem que se enxergar. Tipo, Deus, não dá, eu não posso ser isso. Não, nunca mais, pelo amor de Deus, me ajuda. Dê meu auxílio, isso está errado. O Espírito Santo iluminou. Isso tem que sair. Então tem que chegar nesse ponto, tá? É nesse momento que as suas emoções podem, algumas vezes, ir à loucura. Ih, tá doidinho. Ou só vai chorar, ou só vai ficar caído aí no chão, ou vai ficar esquisito, vai se afastar, vai acontecer mil coisas. Aí vai vir muitas desculpas. Não gosto do ar-condicionado. Essa igreja ia ter elevador, tem escada. Essas cadeiras que ia mudar, não mudou. Esse altar também não gostei. Então, está usando pretexto para encobrir as trevas que estão lá dentro, onde o Espírito Santo veio iluminar. Então é melhor eu pôr culpa e desculpas para eu cair fora. Então atenção. Certo? Eu estou pondo culpa. Não, eu não vou sentar perto de você porque eu não gosto dessa blusa. Isso me incomoda. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu não quero que Deus me limpe, me lave, me transforme. Eu não gosto do seu carro porque o seu carro tem 4 portas. Eu gosto de carro com 2 portas. Tem nada a ver. Vocês estão me acompanhando? Isso são trevas que tem que sair. Eu estou dando desculpa.
Tem que ficar lá na presença de Deus para ter a força, para crucificar o desejo carnal. Na verdade, eu não quero crescer espiritualmente. Eu estou usando fugas, coisas para eu cair fora. É isso que ele está falando aqui. É sério ou não? Meu Deus, hein, gente? Nós somos perigosíssimos. A nossa alma, gente, não tem crédito para coisa boa. Então é isso que eu digo, que as emoções vão ficar loucura. Não, eu não vou mais na igreja com você, tá? Enjoei de você, não quero saber. Com você eu não vou. Tá bem na pior, né? O problema não é você, eu não estou me aguentando, cheguei à loucura. Porque Deus iluminou o que precisa ser transformado aqui dentro. E eu estou achando que é você o problema, e nunca foi e nunca será. E isso está criando confusão na minha vida e na vida dos outros. Quem tem ouvido, que ouça. À medida que a luz da edificação brilha mais e mais, o Espírito Santo começa a descobrir alguns dos bloqueios mais difíceis de lidar, como falta de perdão e egoísmo. Falta de perdão é porque não tem amor, né? E egoísmo é a mesma coisa, tudo pra mim. Falta do amor ágape. Ah, não encosta em mim, já viu isso? Ai, que é isso? Para com isso. Falta de amor, não perdoa, não quer ninguém esbarrando. Ai, não põe a mão assim em mim que eu não gosto. Eu já vi muita gente isso. Chilique. A pessoa está doente, gente, cheia de trebas, não pode servir a Deus. Ei, Deus, que dia que você vai me usar aqui nesse teu reino? Que eu já fiz de tudo. Vai pagar por ter falado isso. É bom se arrepender hoje e agora, de joelhos, e chorar na presença de Deus. Porque toda palavra frívola, iníqua que nós falarmos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Jesus falou. Não pode ficar falando qualquer coisa aí, não. O que é isso? Estão acompanhando? Então é isso aí. A essa altura, algumas pessoas param de orar, porque cada vez que se fecham no quarto de oração, as emoções negativas se tornam mais fortes, trazendo muito tormento. Ah, não dá não. Eu vou sair, não dá para ficar aqui não, de jeito nenhum. É lógico, ele vai começar a mexer no nervo do dente sem anestesia. Então, levanta a cadeira voando, do dentista cai fora. Então fica sofrendo lá fora, com o dente estragado. Ou é de um jeito ou é do outro. Não tem saída. Vai ter que enfrentar o problema, a situação. Olha, Ana Maria, eu vou sair da sua igreja. Sai, bem, problema seu. Por que já não saiu antes? Você que sabe. Vai para outra. O que vai falar lá na outra? Lá vai falar alguma coisa que você goste. Então lá vai ser bom. Porque o que Jesus está mostrando na palavra não está sendo conveniente. É hoje que eu vou sair dessa igreja. Isso que o diabo está te puxando, muito forte. Quem vai vencer aí? Você que sabe, para quem que você vai entregar a sua vida. Aqui, ó. O diabo usará estas emoções e tudo mais em seu poder para tirá-los da oração, arremessando dardos ferozes de incredulidade, derrota e engano em suas mentes, ao máximo que ele puder. Tá? Em vez de crescer, a pessoa vai abrir a igreja ali na esquina, e nem tem fundamento da palavra. O que você acha? E que adeptos, aliás, estão atrás de vocês, quem sabe? Se você é desse tipo aqui, você vai lá. Né? Porque não é essa a proposta do Evangelho. Não é eu vou abrir uma igreja. Ai, Deus falou para eu abrir uma igreja. É? Deus nunca falou que eu ia abrir uma igreja. Porque se Ele falasse, eu ia sair correndo. Porque eu não estava preparada. Mas a coisa foi acontecendo e aconteceu. E aconteceu. Porque eu já ministrava. Então precisa saber esperar a hora que vai ser. Porque se você vai entrar numa outra situação, você tem que estar curado, você tem que estar liberto, senão você não aguenta, você larga. Porque cada vez que você dá um passo, vem diabos diferentes para ir agir na carne.
Então, se você não está preparado, você cai, ou você cai fora, ou você cai mesmo destruído. Entra no fracasso. Por que as pessoas entram no fracasso? Porque estão na carne, não estão preparadas para o próximo passo. Toda vez que damos um próximo passo, vem demônios diferentes, com outros poderes, agir na nossa vida. Então não é brincadeira, é coisa séria, para não haver destruição de vida. Amém? Eu vou parar por aqui. Então toda a glória ao Senhor, todo louvor, toda adoração. Então vamos ficar em pé para nós fazermos a nossa oração final. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu te louvo, Senhor, por essa manhã, pela Tua presença aqui conosco. Espírito Santo, você agindo, abençoando, para que haja crescimento espiritual. E através da Tua palavra, Senhor, curas aconteceram aqui. Curas físicas, libertação de áreas da mente que precisa de transformação e crescimento espiritual. Eu te peço que o Senhor abençoe a situação de cada um aqui, para que ninguém pereça. O Senhor age na vida familiar de cada um, cada situação de cada lar, para que haja paz, que os problemas sejam resolvidos e para que haja a Tua proteção para todos os membros da família, em nome de Jesus. E, Senhor, nós oramos agora, para que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor haja, Senhor, agora através do Espírito Santo, para que o anticristo não tome posse definitiva aqui no Brasil, enquanto Jesus não vier. E nós te pedimos e oramos para que o Espírito Santo seja enviado para todas as igrejas cristãs do Brasil, para aumentar o número de almas salvas, para que as almas suas cresçam e cresçam nesse país, até que Jesus venha, em Cristo Jesus nosso Senhor. Abençoe a nossa igreja, que haja aqui com o seu poder, livra-nos do mal, e que através da nossa igreja, o centro comercial inteiro seja abençoado, que nenhum mal aconteça aqui nesse local, que você venha atender as necessidades deste local, Senhor, e que haja salvação de almas nesse centro comercial. Abençoe, Senhor, traga as suas bênçãos em todas as áreas desse centro comercial, em nome de Jesus. E nós oramos agora, Senhor, para que todos esses pedidos sejam abençoados, todos os papéis que estão aqui, todas essas intenções sejam resolvidas no poder do nome do sangue de Jesus. Milagres aconteçam. E todos esses documentos que as pessoas trouxeram sejam abençoados. Senhor, age agora. As necessidades de cada coração, a oração de cada coração seja atendida hoje, no precioso nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está abençoando, agindo e trazendo a resposta para esses clamores que estão sendo feitos nos corações. No precioso nome de Jesus, a igreja inteira te dá toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No precioso nome de Jesus nós dizemos amém. Aleluia, glória a Deus.